88 graus Celsius. Eu consigo fazer desligar e as forças, né, e as moléculas se separam. Agora lá, ó, para moléculas de massa molar diferentes, tá? Cuja força intermolecular é a mesma. Então eu tenho aqui, ó, né, ó, todas essas moléculas aqui orgânicas, tá? Todas são apolares, né? As forças que as mantêm unidas chama de polo instantâneo ou induzido ou forças de London dentro do que vem dentro das forças de Van der Waals. Tá? Então, as massas molares. Então, aí o que eu vou olhar? Se elas têm a mesma força intermolecular, eu vou olhar a massa. A de maior massa vai ser mais difícil de separar e depois eu tenho que... Aí, o ponto de ebulição com certeza será maior. Então, para vocês terem uma base, essa aqui, ó, de massa molecular 100 tem o ponto de ebulição 98 graus Celsius. Já essa aqui de massa molecular 72, ela tem 36 graus Celsius, tá? Né? A interação íon-dipolo, eu vou falar porque não vem falando na apostila de vocês, e é uma tendência dos seriados, e Enem está perguntando sobre, né, trazendo questões do meio ambiente envolvendo a interação íon-dipolo. Então, ela entra um pouco, vai explicar, né, lá na apostila 1, na frente 2, das propriedades coligativas. Explica por que ao se jogar um soluto não volátil a um solvente igual a água, um solvente polar, por que aumenta o ponto de ebulição? Primeiro, porque a força, a interação que ocorre entre aquele soluto não volátil, se ele for iônico, lembra que o iônico ainda parte em cátions e ânions, né? Então ele aumenta ainda mais o número de partículas dissolvidas ali. E a interação, vocês lembram que eu falava assim para vocês? Como eu vou ter partículas ali dissolvidas, elas vão agarrar as moléculas de água, elas vão criar um obstáculo maior para elas entrarem em ebulição. Então tem que aumentar a temperatura para ela conseguir se desligar das partículas e evaporar-se. Então, que tipo de ligação que ocorria entre essas partículas que estavam ali, né, dissolvidas e a molécula polar da água? Interação íon-dipolo. Então, como ela é a interação mais forte, nós percebemos aqui, ó, na água pura, né, na pressão atmosférica, no nível do mar, de 1 atm, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Quando eu jogo uma substância, né, um soluto não volátil, especialmente se ele for iônico, a temperatura é bem maior que 100 graus Celsius. Então, com isso eu consigo explicar, né, tá vendo que a gente, com o entendimento dessas forças intermoleculares, a gente consegue explicar esses fenômenos físicos, tá bom? Né? Então aqui, então conclusão, né? Então forças intermoleculares e ponto de ebulição, tá? Vale para o ponto de fusão também, viu? Então, quanto mais forte a atração entre as moléculas, maior a energia necessária para separá-las, então maior a temperatura de ebulição, tá? Então, quanto mais forte, mais vão ficar juntinhas, eu tenho que aumentar a temperatura para conseguir separá-las. Tá? Então, quais são, aqui o ponto de fusão e ebulição em ordem crescente. Então, a menorzinha molécula apolar. Então, percebam que as moléculas gasosas, né, são todas apolares. Você vê que é N2, O2, H2. Por que elas estão no estado gasoso? Porque as forças entre elas são muito pequenas, são as menores que existem. Tá? Então, por isso que elas ficam bem afastadas uma das outras. Tá? Depois tem a molécula polar e depois tem a molécula polar com ligação de hidrogênio. E ainda temos as interações íon-dipolo, que são as maiores interações que ocorrem aí, né, no mundo físico entre as moléculas, tá bom? Então, vocês farão para mim um resuminho desse módulo 10, tá? E o exercício da página 215. Bons estudos, até a próxima!